Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Segurança da informação. Segurança em IoT. Olá pessoal, chegamos ao último vídeo da semana 7, né? E esse é um assunto bastante interessante, né? E legal, né? E bastante alta também, que envolve a segurança no contexto de internet das coisas, né? O professor Júlio César Estrela é branco, careca, usa óculos de grau, camisa polo bege e calça preta. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem ora em tela cheia, ora como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. Então, há uma tendência de muita conectividade ao longo dos anos, né? Especialmente aqui no Brasil, com o começo da incorporação da rede 5G. Tá? Então, a tendência é que haja mais conectividade, mais tráfego de dados e, ao mesmo tempo, o aparecimento de mais problemas relacionados à segurança, né? Principalmente porque esses dados eles precisam ser propagados, né, por esses dispositivos, pequenos dispositivos que processam pequenas ou médias quantidades de dados que estão posicionados em redes locais, das quais precisam gerar dados, né, intercambiar dados com outras redes por meio de outros dispositivos. Tá? Então é um assunto bastante interessante. Há um ponto importante que vocês precisam pesquisar, né, como uma sugestão. Há um plano desenvolvido aqui no Brasil, se não me engano, meados de 2019, que é o Plano Nacional de Internet das Coisas, e lá descreve, né, esse plano do governo federal, né, como que deve ser a disseminação da IoT no Brasil. Tá? Há uma relação, logicamente, muito fácil e rápida com a ideia da computação em nuvem, né, e a junção da internet das coisas com a computação em nuvem, que a gente chama de Cloud of Things, né, ou nuvem de coisas. Né? Então, há facilmente intercambiável esses dois assuntos. Né? Mesmo porque envolve heterogeneidade de protocolos, de dispositivos, de armazenamento e de processamento, de comunicação também. Bom, então vamos lá à questão da IoT. Né? Então, os aspectos de segurança em IoT, né, envolve desde o dispositivo, passando pela comunicação, até a informação que é utilizada, né, com base nos dados gerados lá por determinado tipo de sensor. Tá? Slide intitulado Roteiro e os tópicos. Aspectos importantes na segurança em IoT. Segurança, dispositivos, comunicação, informação. Bom, a segurança, como a gente já viu, ela é um ponto crucial em qualquer projeto, né? Seja ele um projeto local, um projeto de grandes proporções que envolve a nuvem e também um projeto de internet das coisas. Tá? Como a gente destacou em aulas anteriores, ela é transversal em todas as camadas da internet das coisas. Tá? Então, aqui nós vamos abordar os riscos mais comuns de segurança em projetos de internet das coisas, em uma organização, uma empresa, tá? Por exemplo. Há opções de ferramentas, assim como há no contexto de nuvem ou não nuvem, né, para reduzir os riscos de ataques aos dispositivos, né, à comunicação e aos dados transmitidos da solução. Tá? Slide com o título Aspectos importantes da segurança em IoT e o texto. A segurança é um ponto crucial em qualquer projeto de IoT. Como destacamos em aulas anteriores, ela é transversal em todas as camadas de IoT. Vamos abordar os riscos mais comuns de segurança em projetos de IoT em uma organização ou empresa. Há também opções de ferramentas para reduzir riscos de ataques aos dispositivos, comunicação e aos dados transmitidos da solução. Então não há uma solução que é única para IoT e mesmo não sendo única, também não há uma solução que é 100% segura. Né? Então todas as práticas de segurança que nós discutimos nessa disciplina se aplicam no contexto de IoT também. Tá? O que diferencia muito o contexto de IoT, de nuvens, é a capacidade de processamento dos dispositivos, né, e a disponibilidade deles. Né? Então, a limitação de recursos, né, os dispositivos no contexto de internet das coisas, eles tendem a ser
tendem a ter um poder computacional um pouco limitado, né? Precisam de uma barreira de segurança para que ataques, diversos tipos de ataque, como de negativo de serviço, sejam impedidos, né, em função da limitação de recursos. Então é muito fácil você derrubar um dispositivo que tem kbytes de memória, né, com poucas requisições, né? Então é preciso proteger esses dispositivos, que eles de fato que fazem parte, né, do processo de coleta de dados para posterior propagação, armazenamento e processamento e tomada de decisão mais adiante. Tá? Então o que nós temos, né, é um alto índice de ataque às redes, né, dispositivos e bases de dados, uma necessidade de controle de tráfego, né, de dados para evitar que tráfego indesejado adentre algum tipo de rede, no nosso contexto, uma rede que envolve dispositivos dos mais variados tamanhos e capacidade de processamento e de armazenamento, garantir a integridade dos serviços, das aplicações que executam esses dispositivos, uma alta demanda muito grande, né, quer dizer, uma demanda enorme por serviços que estão disponibilizados na internet, e milhões, para não dizer bilhões, de acessos a dispositivos no contexto de internet das coisas. Tá? Novo slide com os tópicos. Alto índice de ataques às redes, dispositivos e base de dados. Necessidade de controle de tráfego. Garantir integridade aos serviços. Alta demanda dos serviços da internet. Milhões de acessos aos dispositivos de IoT. Então o que vem a ser um dispositivo nesse contexto? É de onde vêm os dados coletados pelos sensores, né? Então, como que a gente protege esses dispositivos? A transmissão e a comunicação. Como garantir que no canal de comunicação a gente não vai ter nenhum intruso interceptando os dados? Tá? Então, se eu precisar usar uma informação de umidade e temperatura, ou o índice pluviométrico de uma região, tá? Então, algumas regiões no país que estão passando por grandes e graves problemas, né? Com chuvas, né? Se a gente pensar em sensores que detectam o índice pluviométrico do local, né? Como é que eu garanto que esses sensores estão seguros do ponto de vista de a aquisição dos dados e ao mesmo tempo da transmissão desses dados para serem processados e armazenados e uma decisão tenha que ser gerada. Então o aspecto de segurança ele faz parte desse contexto também, inclusive. E a segurança da informação, né? Como garantir que o acesso adequado, né, quer dizer, por meio de autorização e autenticação, a informação armazenada em base de dados seja garantida. Tá? Slide com 3 tópicos. Dispositivo é de onde vêm os dados coletados pelos sensores. Como protegê-los? Transmissão, comunicação. Como garantir que no canal de comunicação não teremos intrusos interceptando os dados transmitidos. Informação. Como garantir o acesso adequado, autenticação e autorização à informação armazenada em bases de dados e storages. Então, há mecanismos de autenticação e autorização específicos para esses dispositivos que não podem ser simplesmente importados de um mecanismo de autorização e autenticação de uma nuvem computacional, né, de um data center com servidores, né, privados ou não, para fazer o mecanismo de autenticação. Logicamente, isso envolve muito mais, no caso das nuvens, né, muito mais usuários, né, e esses sistemas requerem um poder de processamento maior. Né. O acesso aos dispositivos de IoT pelos usuários ele é menor e, logicamente, os mecanismos de autenticação também precisam ser redesenhados, né, para serem implantados, incluindo aqueles que consomem menor computação dos dispositivos. Então, a gente começa por aí, né, tratando do dispositivo, depois se preocupando com a transmissão e o processamento da informação. Bom, ainda em relação aos aspectos importantes da segurança em IoT, né, nós temos um universo, né, inclusive de integração com a nuvem, né, com as aplicações que estão na nuvem, né, que são que geram dados ou recebem dados, né, dos dispositivos de uma rede IoT, né, que fazem parte de uma rede exclusiva isolada, né, de um ambiente local que pode se comunicar via internet com esses provedores de nuvem, né. Então, em geral, na infraestrutura de comunicação de IoT, há sempre
a comunicação dos sensores, né, dos dispositivos, ou de coisas, que a gente chama de coisas, com gateways, né, que tem maior poder de processamento, que consegue concentrar essas informações e propagar essas informações para fora do ambiente, da estrutura local, né. Então, há sempre a figura de um gateway aqui. Tá? Slide com o título Aspectos importantes da segurança IoT e um esquema composto por formas geométricas e nuvens azuis e 6 setas vermelhas que indicam diversos fluxos. Do lado esquerdo do esquema, a estrutura local com dispositivos IoT, wireless, gateways e Local Data Analytics. Ao centro do esquema, 3 nuvens lado a lado, IoT Devices Network, com uma etiqueta vermelha escrito Node. Depois a nuvem Internet. E por último a nuvem Connectivity and Access Device Management. Ao lado direito do esquema, 2 nuvens, uma acima da outra, Cloud Applications e Cloud Data Analytics. Os fluxos representados pelas setas são: a primeira seta é bidirecional, indica IoT Device e Gateway passando pelo wireless. A segunda seta é bidirecional, indica outro IoT Device, atravessa o wireless e indica IoT Devices Network na outra extremidade. A terceira seta parte de um gateway, atravessa as nuvens do centro do esquema e indica Cloud Applications. A quarta seta parte da etiqueta vermelha Node, passa pelas nuvens Internet e Connectivity and Access Device Management e aponta para Cloud Data Analytics. A quinta seta é bidirecional e indica Gateway e IoT Device. A sexta seta é bidirecional e conecta outro IoT Device com a nuvem IoT Devices Network. Essa figura é interessante porque ela mostra a preocupação e a necessidade também dos grandes provedores de nuvem, no caso a Amazon aqui, de ter soluções para o ambiente de internet das coisas, né? E, então é possível fazer uso de toda essa estrutura de disseminação, né, de dados, né, de sensores implantados nessas nuvens, né, ou intercambiar dados provenientes de outras nuvens computacionais, né, ou de um ambiente local, remoto, né, de uma fazenda, ou de um jardim, ou de uma área geográfica, né, e intercambiar esses dados coletados desses locais para as nuvens computacionais, né, desses grandes provedores, usando as soluções que eles vendem, digamos assim. Tá? Então aqui figura de mecanismos de geração de alerta, bancos de dados adequados para armazenar esses dados, né? Esses dados oriundos de dispositivos de internet das coisas, eles mudam com muita rapidez, né? Então são dados totalmente dinâmicos, né? Então a propagação de dados é muito grande, né? Em uma escala inimaginável, né? Além disso, há outros componentes que envolvem, por exemplo, políticas de segurança associada aos dados, né, nesse ambiente, né, de IoT, no contexto dessas nuvens computacionais. Tá? Então, há uma integração clara, né, e, digamos assim, até simplificada, né, mas simples, né, do ambiente de nuvem computacional com o ambiente de nuvem, com o ambiente de internet das coisas, né, o que, de certo modo, acaba gerando uma nova sub-área, uma nova vertente que é a nuvem de coisas, né? Porque os dispositivos não deixam de ser elementos computacionais, né? Que têm capacidade de geração de dados, de comunicação com outros elementos, embora com restrições. E como eles têm restrições de computação, né, de comunicação, e uma restrição que os dispositivos de grande porte não têm, que é a restrição energética. Então todos os mecanismos de segurança deveriam, né, ou precisariam ser readaptados para esses dispositivos. Slide com o título Aspectos importantes da segurança IoT e um fluxograma cíclico e retangular composto por ícones coloridos, identificados e conectados por setas. No canto superior esquerdo, o primeiro ícone é AWS IoT Service, que origina o fluxo para a direita com os ícones de
AWS IoT Thing Policy, Thing Topic e IoT Role Actions CloudWatch Metric. Thing Topic tem um fluxo para baixo com IoT Role Actions DynamoDB e DynamoDB Login. No canto superior direito, IoT Role Actions CloudWatch Metric continua o fluxo principal para baixo, Lux Telemetry, CloudWatch Alarm Notification e SNS Topic. Este último tem uma seta em cada lateral. Para a direita, indica SMS Notification e para a esquerda, dá sequência no fluxo principal para Lambda Functions and IR over Ethernet, que segue para Greenhouse Probes and Controls, junto a Thing Certificate, depois MQTT Protocol, que fecha o ciclo na figura inicial AWS IoT Service. Eles sofrem ataques específicos, né, e precisam garantir o envio e recepção das informações, né, aos gateways, aos brokers e à nuvem também, né. Então a gente tem alguns ataques conhecidos, né, que é a injeção de código mal intencionado, interceptação da comunicação, um ataque também exclusivo aí, que é a privação do sono, a criptoanálise, né. Slide intitulado Segurança do dispositivo e o texto. Os dispositivos sofrem ataques específicos e precisam garantir o envio e recepção das informações aos gateways, brokers, nuvem. Alguns ataques conhecidos são injeção de código mal intencionado, interceptação da comunicação, privação do sono, criptoanálise. No caso de código malicioso, né, a ideia aqui é inserir código malicioso, como é feito no ambiente com dispositivos com bastante potência computacional, né, com um computador, ou um celular, ou um host qualquer, né. Então esse código malicioso ele pode reprogramar o dispositivo para parar de enviar a mensagem errada, né, ou tentar algum acesso que ele não deveria ter. Tá? Então uma maneira de injetar código, né. Inserir um software dentro do dispositivo de modo que com esse acesso seja possível controlar o dispositivo e roubar a informação dele, né? Então, por exemplo, acessar uma câmera, né, e fazer modificação das imagens que vão ser transmitidas e armazenadas no servidor, cortar imagens, por exemplo, tá? É um tipo de coisa que pode ser feito, né? Novo slide com o texto. Injeção de código mal intencionado. Inserção de código, um script, que pode reprogramar o dispositivo para parar de enviar a mensagem errada ou tentar algum acesso que ele não deveria ter, etc. Inserir um software dentro do dispositivo de modo que, com esse acesso, seja possível controlá-lo e roubar informações. Interceptação da comunicação, né? Interceptar o que está sendo enviado ou recebido, né? Um dispositivo conseguir ler o que está sendo transmitido, e se a informação não for encriptada, olha a importância da criptografia, ele pode comprometer a privacidade de todo o sistema e a integridade também. No slide o texto. Interceptação da comunicação. Interceptar o que está sendo enviado, recebido. Um dispositivo consegue ler o que está sendo transmitido e, se a informação não for encriptada, pode comprometer a privacidade e a integridade do sistema. Um ataque também conhecido como privação do sono, que tem como objetivo, né, lidar com o problema dos dispositivos no contexto de IoT, que é a questão da energia, né. A maior parte desses dispositivos precisam ter eles não são ligados a uma fonte de energia primária, né, a rede elétrica, né, a tomada, são ligados à bateria, e essa bateria, em algum momento, ela acaba rapidamente por conta do excessivo processamento, né, e da computação desse dispositivo. Tá? Então, esse tipo de ataque é muito comum, né, quando os dispositivos têm apenas uma bateria como fonte de energia, né, para garantir a sua autonomia. Então, até nisso é preciso ser pensado, né, porque se uma solução depende de um conjunto, né, de dezenas, centenas ou milhares de sensores que tem bateria, a política de segurança ela tem que considerar isso também, né? Porque se a bateria acaba, o sensor fica indisponível, né, e você não consegue obter informação.
né? Ou se esse dispositivo, né, recebe muita requisição para computar informação, em um intervalo de tempo muito pequeno, ele pode exaurir o consumo da bateria, né? A bateria acaba mais rápido e ele ficar indisponível por conta disso também. Então há várias nuances nesse sentido. Esse tipo de ataque ele é programado para funcionar em intervalo de tempo bem definido, para enviar somente o que é necessário e com o intuito de economizar energia, né? Então, quando você vai desenvolver algum software para esse tipo de dispositivo, para impedir esse ataque, né, você faz exatamente, né, o que ele precisa fazer naquele intervalo de tempo e o desliga, né? Então é ruim, porque no momento que você precisa do acesso ao dispositivo, ele está desligado, né, ou está em modo de hibernação, digamos assim, né? Slide com o texto: privação do sono. Muito comum quando dispositivos têm apenas a bateria como fonte de energia primária, para garantir sua autonomia. Eles são programados para funcionar em intervalos bem definidos, para enviar somente o que é necessário e com o intuito de economizar energia. Bom, ele consiste em derrubar o dispositivo movido a bateria e não deixar entrar em modo sono, tá? Então, só retomando aqui, né, que eu acho que não ficou claro. Então, a ideia é que para economizar energia você utilize o dispositivo de acordo com que só utiliza o dispositivo para aquela necessidade específica, tá? Então você faz o uso para economizar energia. O ataque de privação do sono é simplesmente não deixar o dispositivo descansar, né, e fazer ele fazer as computações até que a bateria acabe, né? Então essa que é a ideia do ataque de privação do sono, tá? Só para ficar claro para vocês. Bom, exemplos, algum exemplo, né? Quando a gente cria um sensor que dura 2 anos, movido a bateria, é fundamental só enviar o que precisa, né? Agregar informações, compactar informações, porque o objetivo primário é consumir menos energia. Então, se esse sensor for utilizado além do necessário, né, ou computar mais dados além do necessário, a tendência é a bateria gastar menos tempo. E se você depende da aquisição de dados baseada nesse intervalo de tempo de 2 anos, né, você pode perder muita informação por conta desse tipo de ataque, né? Então a tendência é que ele fique indisponível, né, com mais frequência. Esse tipo de ataque ele força o sensor a computar e enviar informações que não agregam em nada para os dados que vão ser propagados, armazenados e processados, né? E o sensor simplesmente morre, né? Quer dizer, ele morre porque acabou a bateria, né? Então, todo o sistema que depende, né, do sensor online, né, ou do conjunto de sensores online, ele fica comprometido, tá? Então, esse é um problema. Novo slide com o texto: privação do sono. Este ataque consiste em derrubar o dispositivo movido à bateria e não deixá-lo entrar em modo sono. Exemplo: quando criamos um sensor que dura 2 anos movido à bateria, é fundamental só enviar o que precisa, agregar informações e compactar, porque o objetivo é consumir o mínimo de energia. O ataque força o sensor a computar e enviar informações que nada agregam e o sensor morre. Uma vez ocorrendo isso, todo o sistema fica comprometido. A criptoanálise, né, que consiste em quebrar chaves de criptografia, né, e ler as mensagens enviadas pelos dispositivos, tá? Então, a gente usa a criptografia para proteger as mensagens e a criptoanálise vai atuar aí no sentido de quebrar essa proteção. Tem um lado bom, né, para entender o que acontece, né, mas nesse caso, né, a quebra dessa proteção é prejudicial para os dispositivos. Isso vai comprometer a privacidade, né, e num ambiente que há sensores coletando informações, né, isso é ruim, né, tanto de usuários, compromete a privacidade de usuários, quanto das organizações, no caso da criptoanálise. Slide com o texto: criptoanálise. Consiste em quebrar as chaves de criptografia e ler as mensagens enviadas pelos dispositivos. Encriptamos para proteger as mensagens e a criptoanálise atua no sentido de quebrar essa proteção. Isso compromete a privacidade. Quais são as listas de problemas mais comuns em IoT, tá?
O primeiro deles é o ataque negativo de serviço. Então, se a rede dos dispositivos que coletam informações não está protegida, facilmente esses dispositivos eles vão ser acessados, né, e vão ser requisitados para processar informação. O spoofing, o uso não autorizado de informações que eles coletam, o roteamento de informações, o ataque do homem do meio, né, um ataque bastante conhecido em segurança de redes de computadores, né. No slide, o texto. Lista de problemas mais comuns em IoT. Denial of Service. Spoofing. Uso não autorizado. Roteamento de informações. Man in the middle. Algumas medidas para lidar com alguns problemas de segurança da comunicação em IoT. Firewalls. VPNs. Então, como garantir a segurança de informação em todo esse ecossistema de IoT, né? Então, a gente precisa levar em consideração os mecanismos para garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade dos sensores, dos dados coletados desses sensores, né? Se preocupar com mecanismos de autenticação e autorização, logicamente adequados e adaptados para o ambiente de IoT, né? Com os dispositivos, com as suas limitações, a privacidade dos usuários, né? A confiança, tá? Como garantir a segurança da informação em IoT? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, identificação, autenticação, privacidade, confiança. Então é isso que eu queria discutir com vocês nesta videoaula da semana, né? E mostrar a importância e a preocupação da segurança no contexto de IoT, né? E na junção da internet das coisas com todo o ambiente computacional vigente atualmente, que são as nuvens computacionais. Tá? Então a gente se vê numa próxima e até mais. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente, Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino. univesptv.com.br